Carioca de hoje vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial e mostrar como esse conflito mudou a rotina dos cariocas há mais de 7 décadas. Você vai conhecer o monumento em homenagem aos pracinhas e o Museu Judaico do Rio de Janeiro. E mais, uma entrevista com um sobrevivente do Holocausto. Tudo isso e muito mais aqui, no programa Carioca. A Segunda Guerra foi um conflito que envolveu grandes potências. Mas você sabe como essa guerra influenciou o Rio de Janeiro? Quem vê esse carioca cheio de disposição e histórias para contar... E eu gostava de jogar futebol. Eu joguei no Madureira, quando era aqui na rua do Domingos Lopes, né? Nem imagina que uma de suas principais histórias envolve uma das maiores guerras da humanidade. A Segunda Guerra Mundial. Do outro lado do oceano, na Europa, o terror provocado pelo nazismo já começava a preocupar todo mundo. Grandes potências se dividiram em duas alianças militares. Os aliados, formados pelos Estados Unidos, França e Inglaterra, e o eixo, união entre a Itália, Alemanha e Japão. O fortalecimento do nazismo na Alemanha aumentava o poder do Terceiro Reich de Adolf Hitler, que pretendia expandir o seu território. A princípio, longe da guerra, o Brasil se mantinha neutro perante os conflitos, até que em 1941 a embarcação mercante Taubaté foi atacada. Nos meses seguintes, outras embarcações mercantes foram torpedeadas por submarinos nazistas, inclusive em costa brasileira. Um deles, um navio mercante Itagiba, que tinha entre seus tripulantes o tenente Dálvaro. Aí eu olhei para dentro do mar, ao maior, eu disse, não é possível, um coqueiro de cabeça para baixo. Aí todo, tu tá maluco? Eu disse, vê só, não estou vendo. Mas aí sabe o que era? Tinha o submarino e o periscópio. E daí foi descendo, aí só ficou parecendo periscópio. Aí o Glaucio Neto disse, ó baleia! Quando ele disse, uma baleia, aí bateu o torpedo. Pum! Então meus colegas morreram muitos, né? Eu vi até um que José Carlos Salomão Bacará estava comigo e a gente subia a onda, quase 4 metros de altura, né? Só se via ao céu e água, ele ia para lá, eu vinha para cá, até que ele deu um grito, levou a metade do meu salva-vidas, o tubarão levou ele. Durante a década de 40, o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, vivia a censura do governo ditatorial de Getúlio Vargas. O governo, apesar de manter relações com os Estados Unidos, comandava o Brasil bem próximo aos modelos nazifascistas. O país ainda mantinha laços econômicos com a Alemanha, responsável por 25% das importações brasileiras. O encanto da era de ouro da Rádio Nacional, das famosas radionovelas, da moda vinda da França e do repórter Esso camuflavam os problemas dos tempos de ditadura. O governo americano começa a investir no Brasil, pensando em uma aliança. A fim de intensificar ainda mais as relações dos dois países, a política da boa vizinhança começa a ser colocada em prática pelos americanos. O filme Saluta os Amigos, criado por Walt Disney, apresenta pela primeira vez no Brasil o personagem Zé Carioca. Em troca, os Estados Unidos levam Carmen Miranda. Desde 1940, o Brasil já vinha sofrendo pressões em alto mar. Seus navios mercantes eram fiscalizados e retidos por nações que compunham o eixo, até que começaram os ataques. Em 1942, no dia 15, o Vai-Pendi foi torpedeado, que ia com a tropa que eu pertencia também, mas eu não estava no Vai-Pendi, eu estava no Itagiba, que eu fui com o restante da tropa. Em 1942, o Brasil rompeu suas relações com os países do eixo. O presidente Getúlio Vargas anunciou que o país entraria em guerra. Dá-se então a criação da FEB, Força Expedicionária Brasileira, que reuniu mais de 25 mil soldados para combater os exércitos nazifascistas na Europa. Antes de partir para o combate,
uma multidão acompanhou o desfile da FEB no centro do Rio de Janeiro. Com o Brasil entrando diretamente na guerra, a vida no país sofre mudanças, a começar pelo combustível. No Rio de Janeiro, com a gasolina em falta, os ônibus que ainda eram movidos pelo combustível passam a circular com menos frequência e a utilização de bondinhos aumenta. Enquanto isso, na Europa, a Força Expedicionária Brasileira começa a participar de batalhas na Itália. Eu fui direto para Campo Espinoso Alvaredo, né? Foi a minha primeira coisa. E antes de eu chegar em Campo Espinoso Alvaredo, houve um negócio, chovia, né? Chovia, e estava um lamaçal tremendo. Quando nós íamos chegando na cidade, o alemão enquadrou a nossa bateria, que estava subindo. Jogaram 5 bombas de tempo. Não sei se você já viu com as bombas, que é história, e sabe que eles são 500 e poucos balinhos, né? Mas eles jogaram aquilo com as fumaça preta, para intimidar. Quando aquilo bateu, aí disseram, brigar! Depois de 239 dias, a guerra chega ao fim, e o Brasil saiu vitorioso em boa parte das batalhas que lutou, com destaque para a tomada de Monte Castelo, a conquista de Montese e a Batalha de Coléquio. Ele é no dia 8, o dia que acabou a guerra. Ele vinha com o Firmino, um cara tá aqui na aberta, e o Firmino vinha dirigindo. Firmino, olha um negócio ali, um buraco. Quando ele fez isso assim, o Pavone caiu. A última roda passou em cima da cabeça do Pavone. Tá? Morreu no dia da vitória. Foi a coisa mais triste que nós tivemos dentro da nossa bateria. Na volta ao Brasil, os veteranos são recebidos no desembarque. Alegria pelos que voltaram e tristeza pela perda de parentes. Peguei um trem, quando eu cheguei em Madureira, antes de chegar em Madureira, telefonei para meu irmão e meu cunhado. Aí foi me quando eu cheguei na estação de Madureira, aí estava assim, o pessoal me agarrava, me coisa, né? Aquele pessoal antigo, aquele pessoal... Né? Foi lindo, foi bonito. E está tudo guardado na memória do Tenente Dálvaro. Na memória, em fotografias, objetos e condecorações. Tudo para não esquecer de um tempo de vitória do Brasil. De um tempo que, para ele, jamais poderia ser esquecido. E eu vou lhe dizer uma coisa. E se precisasse, eu iria outra vez. Com a minha idade. Eu iria. Você teria muito orgulho de ir. Não saia daí, pois no próximo bloco vamos conhecer o Museu Judaico do Rio de Janeiro. Você conhece o Museu Judaico do Rio de Janeiro? Além de preservar a cultura, o museu tem um acervo exclusivo sobre o Holocausto. O Museu Judaico mantém uma exposição permanente sobre a história da comunidade judaica no Rio de Janeiro. O visitante pode conhecer as tradições do judaísmo em todos os seus aspectos: religioso, cultural e histórico. No início não foi nada fácil, mas foi adquirida uma peça que vocês podem ver ali, ela é emblemática. A partir daí, então, começou a se dar a obtenção de coleções para o museu. A primeira peça do museu foi adquirida do artesão José Feldman. É uma réplica de uma menorá italiana do século XVIII. Outros objetos característicos da religião judaica também podem ser apreciados, como a coleção de 69 candelabros utilizados no ritual judaico de Hanukkah e a Torá, o livro sagrado dos judeus. O museu também conta a história da imigração dos judeus para o Brasil. Temos ali uma peça, uma máquina de um imigrante que foi doada ao museu, com tipos em Yiddish, né, um dialeto judaico. Temos também aqui um livro de ouro, não é, do Colégio Hebreu Brasileiro,
né? Colégio também criado, fundado por imigrantes, né? E temos uma sinagoga, uma das primeiras sinagogas do Rio de Janeiro, que foi também edificada por volta de 1920 e que reunia, na época, grande quantidade de judeus que moravam nos bairros adjacentes. O museu também possui um acervo dedicado apenas ao Holocausto. Livros, filmes, fotografias, objetos, todos que eram levados para o campo de concentração recebiam um uniforme listrado, como este. Os judeus possuíam uma identificação própria. A estrela amarela pregada ao uniforme mostra a exclusão sofrida por eles. Para entender melhor as marcas deixadas pelo Holocausto, conversamos com Alexander Lax. Ele viveu sua infância no terror da guerra. Hoje, mora no Rio de Janeiro, em Copacabana, e nos recebeu em seu apartamento para contar um pouco do que viveu. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, eu tinha 11 anos. E eu fui levado, também preso, com a família toda, num gueto na cidade de Lodz, porque eu nasci na cidade de Lodz, uma cidade grande, da Polônia. E os judeus foram obrigados a entrar logo que chegaram. Começaram as perseguições e os judeus foram obrigados logo em seguida a entrar num bairro só. Não podiam morar junto com cristãos, nem cristãos junto com os judeus. Então foi reservado um bairro que é o pior de todos, né, da cidade. Foi cercado com arame farpado e tábuas, e os judeus tinham que entrar lá. O lugar comportava apertado 25 mil pessoas. Fomos postos 165 mil num lugar onde cabiam 25 mil só. Os 6 principais campos de extermínio foram construídos na Polônia. Depois da infância no gueto, Alexander foi levado com seus pais em um trem para Auschwitz, o principal campo de extermínio nazista. Quando chegamos lá em Auschwitz, também era de madrugada. E o céu tinha um complexo de chaminés, e o céu estava tudo vermelho. E no gueto eu trabalhei como metalúrgico. Quando cheguei lá, fiquei tudo satisfeito. Eu disse, é alto forno. Eu disse para meus pais, olha, quando descermos, vamos dizer todos que somos metalúrgicos, porque é metalúrgica. Mas quando saímos, na base de pancada, disse, alles raus, fora, e pancada de todos os lados, avisando mulheres e crianças de um lado, homens do outro lado. Minha mãe foi levada no Rodon. Foi a última vez que vi minha mãe. Minha mãe morreu em Auschwitz, na câmara de gás, e queimada no crematório. Eu com meu pai estávamos do outro lado. E meu pai perguntou o que está acontecendo? Parecia que estamos em outro planeta. E não éramos desse planeta aqui. Foi tudo. E quem fazia isso não são esses que você vê no cinema, esses monstros. Parecia gente, não eram, mas parecia gente. E meu pai falava muito bem alemão também, perguntou o que está acontecendo, o que parecia no outro planeta. A resposta foi, cala a boca, você está em Auschwitz, tem uma saída pela chaminé, não pergunta. Aí soubemos logo que aquilo não era, alguns diziam que é uma padaria, tem muita gente, não era padaria, não era alto forno, não era nada disso, era crematório. Cama de gás e crematório. Lá se queimava pessoas 24 horas por dia. Das ruas dos guetos aos corredores de Auschwitz, o nazismo tinha o poder sobre a vida de milhões de pessoas. Foram construídos mais de 40 campos de concentração, guetos, campos de extermínio. Adultos, idosos, crianças, ninguém escapava do furioso crescimento nazista. Hoje, já se sabe que mais de 39 milhões de pessoas foram exterminadas pelo regime nazista. O fim da guerra não significou o fim dos problemas. Os sobreviventes ainda tiveram uma dura jornada para reestruturar suas vidas. O cara estava com 17 anos. 17 anos. Haviam roubado minha juventude, tirado minha adolescência, que não tive, sem pais, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro, sem roupa, sem pátria e principalmente sem futuro.
eu não vi se vai haver futuro para mim. Mas eu fiz tudo, eu disse, eu sobrevivi, eu vou viver. Manifestações artísticas também ajudam a difundir as histórias da guerra, e um grupo de teatro carioca resolveu fazer isso de uma maneira bem diferente, através do clown. O início da pesquisa foi através de livros, imagens, fotografias, músicas, tudo que nos levasse ao universo da Segunda Guerra, do Holocausto em si. O espetáculo ambientado em plena guerra mostra a história de 6 clowns que se conhecem no último vagão de um trem, rumo ao desconhecido. Os artistas transformam o horror da guerra numa poética e apresentam o ser humano em sua condição de palhaço e vice-versa. O nome do espetáculo é criativo e, ao mesmo tempo, polêmico: Holocausto. À primeira vista, algumas pessoas se assustam. Nossa, mas vão brincar com uma temática tão séria? Mas quando elas veem do que se trata realmente, aí é legal a surpresa e ver que esse nome polêmico ele vem a nosso favor, né? Porque ele instiga a pessoa e ela acaba vendo que a gente trabalha com clown, mas pelo contrário, para ser sensível mesmo, para ter uma abordagem sensível e muito respeitosa. No próximo bloco, vamos ver uma homenagem aos homens que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Não saia daí! O Monumento às Pracinhas foi erguido em homenagem aos soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial. É um passeio bonito e emocionante. Voltadas para a cidade, as esculturas dos 3 representantes das Forças Armadas brasileiras parecem admirar, com toda a sua imponência, o Rio de Janeiro. As 3 forças juntas e mais um conjunto de obras arquitetônicas em uma homenagem aos mortos na Segunda Guerra Mundial. O Monumento Nacional, que fica em frente ao bairro da Glória, começou a ser construído em 1957, pouco mais de uma década após o fim da guerra. Passado alguns anos do retorno da Força Expedicionária Brasileira novamente ao solo pátrio, ao Brasil, aconteceu que surgiu na mente do Marechal Mascarenhas de Moraes, que foi o comandante da Força Expedicionária Brasileira, um desejo muito grande de repatriar aqueles homens que perderam a sua vida lá na Itália lutando pela nossa pátria. Marechal Mascarenhas, que também é homenageado no Museu do Monumento, escreveu vários livros, grandes obras com memórias sobre a Segunda Guerra. Em suas memórias ele conta que ele levou esses jovens para a guerra. Então ele sentia o dever, cabia a ele trazê-los de volta para a sua pátria, para que aqui recebessem as honras de todos os brasileiros, não só dos familiares dele, mas dos brasileiros de uma forma em geral. Projetado pelos arquitetos Hélio Ribas Marinho e Marcos Conder Neto, o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra foi escolhido a partir de um concurso público nacional. Para saber mais, procuramos o próprio Marcos Conder, que nos contou alguns detalhes sobre essa história. Eu era formado há poucos anos, uns 4 anos, eu estava com 28 anos, parece, e li aquilo, achei interessante participar de um concurso dessa natureza, um concurso amplo, aberto a todos os arquitetos do Brasil, o que não era comum. Antigamente esses projetos eram dados diretamente para arquitetos mais conhecidos, mais famosos. O projeto foi pensado nos mínimos detalhes. Marcos Conder e Hélio Ribas, já falecido, tinham toda uma preocupação em preservar a paisagem do aterro. O monumento é formado por uma plataforma elevada do solo, com um pórtico monumental de 36 metros de altura, que abriga o túmulo do soldado desconhecido, com o tradicional fogo simbólico, guardado 24 horas por dia por militares.
No nível da esplanada, encontra-se o Museu de Troféus e Relíquias e no subsolo, o Mausoléu, onde estão sepultados os 467 brasileiros que morreram durante os conflitos da guerra. Havia muitas homenagens, era digamos, um picadinho de homenagem a isso, homenagem. E a tendência era você fazer uma coisa em cada lugar e ficava uma coisa muito, muito subdividida. Então nós resolvemos fazer tudo unificado. Fizemos então essa plataforma elevada em forma de L, também para gerar um espaço aqui, criar um espaço virtual, senão ficaria uma coisa muito perdida no meio da paisagem. Completando o conjunto de homenagens da plataforma elevada, uma escultura metálica abstrata representa simbolicamente os engenhos da guerra aérea. No museu, abaixo da plataforma, o tenente Alexandre nos mostrou o acervo que preserva a memória da Segunda Guerra Mundial e da FEB, que expõe a história através de roupas e materiais utilizados por brasileiros e alemães durante os conflitos. Bússolas, mochilas e até armamentos podem ser observados, como essa metralhadora, apelidada de Lurdinha. Muitos dizem que esse apelido foi dado por conta da namorada de um soldado que falava demais. Outros que era o nome de uma cantora da época que fazia muito sucesso e tinha uma música que não parava de tocar nas rádios. Nesta vitrine está a roupa vestida pelos capelães que foram à guerra. Frei Orlando foi um dos capelães que seguiram para o conflito e acabou morrendo. Era o militar mais velho a morrer na guerra, aos 32 anos de idade. Na parede do museu, o painel Guerra e Paz retrata de forma abstrata a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Medalhas e as urnas que trouxeram as cinzas dos soldados mortos também estão expostas no museu. No subsolo, podemos visitar o mausoléu que completa as homenagens, mantendo os túmulos dos ex-combatentes. Um espaço iluminado por frestas e pelo reflexo das águas de uma espécie de córrego externo, projetado especificamente para criar um clima de serenidade e paz. Nos 13 primeiros jazigos, uma mensagem: aqui jaz um herói da FEB, Deus sabe o nome. Túmulos destinados aos soldados não identificados. Ao fundo do mausoléu, um painel mostra o cemitério de Pistoia, na Itália, que mesmo sem os restos mortais dos soldados brasileiros, mantém suas lápides, uma homenagem aos militares que eles consideraram, na época da guerra, os seus libertadores. Tem muita gente que admira os atos heróicos da Segunda Guerra. Admiram tanto ao ponto de fazer um casamento tendo o acontecimento como tema. Década de 40. Apesar da guerra, também um período de glamour. Mas opa, espera aí, um celular? Não, nós estamos em 2012 e essas imagens são do casamento do Adolfo e da Camila. Meu pai lutou no 9º Batalhão de Engenharia, ele lutou em Montese, Monte Castelo, e meu pai ele nunca muito contou as histórias dele. Ele falava alguma coisa, mas pouca. Ele poucas vezes falou sobre guerra que ele foi. E a partir disso, pelos documentos que ele trouxe, pela uma caderneta que ele tinha, eu comecei a pesquisar sobre a história, o que aconteceu realmente. Aí a partir disso, eu comprei um Jeep, né, que isso foi ele quis fazer um Jeep de acordo com o que ele foi na guerra. Aí a partir desse Jeep eu conheci pessoas que também eram tão loucas como eu e sabiam muito mais do que eu sobre o Jeep. Eu fiquei noivo e a minha noiva, muito esperta, né, resolveu pensar num dia, e ela pensou no dia mais próximo de 6 de julho, que é o dia do desembarque na Normandia. Aí a gente resolveu pensar num casamento de acordo com um pouco com o nosso que a gente gostava. E o período de 1940 é um período muito legal. É um período que as pessoas se vestiam muito bem, existia um glamour, sabe? Se a gente vai casar, vamos fazer uma coisa com essa cara.
Daí já começa. Olha o que aí atravessado aí. Eu consegui um amigo pastor, aí eu tinha um outro amigo que era juiz, que também queria participar dessa cerimônia, e a gente fez esse casamento ali no capô de jipe, igual eles faziam antes de ir para a batalha. Se você for pensar, o casamento é o começo de uma batalha amorosa, entendeu? Foi muito legal, foi muito divertido. O programa Carioca de hoje chegou ao fim. Nos vemos numa próxima edição. Tchau!